Dar aos irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de 2 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo de número 20. Aleluia. Segunda Crônicas, capítulo de número 20, versículo de número 21. Segunda Crônicas, capítulo 20, versículo de número 21. Amém? Na minha Bíblia diz: depois de consultar, o rei nomeou cantores para irem adiante do exército, cantando e louvando o Senhor por sua santa majestade. E cantavam assim: deem graças ao Senhor, seu amor dura para sempre. Apenas esse versículo, então nós vamos ler novamente. Versículo 21. Depois de consultar o povo, o rei nomeou cantores para irem adiante do exército, cantando e louvando o Senhor. Cantavam assim: deem graças ao Senhor, seu amor dura para sempre. Amém? Vamos orar novamente. Ó Senhor Jesus, aqui está a tua palavra, Senhor. A tua poderosa palavra, Pai amado. Eu te peço, age com poder esta noite, Deus. Age, ó Pai amado, poderoso, Pai amado, o poder vem de ti, Senhor, a glória é tua, ó Pai amado. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, enche-nos esta noite, Deus. Age com poder, Pai amado. Tu sabe, Jesus Cristo, a minha limitação. Tu sabe, ó Pai amado, quão incapaz eu sou. Mas eu sei, ó Pai amado, que o seu poder se aperfeiçoa em minha fraqueza, Jesus Cristo. E eu creio, ó Pai, que hoje nós vamos, Pai amado, ouvir a tua voz, Jesus Cristo, pois vai ser a tua palavra, pois ela tem poder. Amém. Quero agradecer ao pastor mais uma vez pela confiança de nos entregar um púlpito para pregar. É uma grande honra. E nós lemos um versículo, um pequeno trecho de uma história de um rei chamado Josafá. Em algumas traduções é Jeosafá. O que acontece é que na Bíblia, a maioria dos nomes bíblicos são nomes que também foram traduzidos, né? Então, em alguma tradução há Josafá, em alguma há Jeosafá. Mas o rei Josafá, o rei de Judá, para nós entendermos mais o contexto, mais a história, nós vamos voltar um pouco no tempo. Na época que Israel era apenas uma família. Jacó teve 12 filhos, desses 12 filhos veio as 12 tribos de Israel. Essas 12 tribos de Israel, teve uma época que teve fome na terra e Deus levou eles para o Egito. Lá eles ficaram 400 anos e foram escravizados. Mas Deus levanta um personagem fundamental na libertação de Israel, que foi Moisés. Moisés não foi o libertador, pois quem tem poder para libertar é o Senhor nosso Deus. Amém? Ele tem poder para libertar. E Moisés foi apenas um instrumento usado nas mãos de Deus para aquele tempo. Israel sai do Egito e fica 40 anos porque desobedeceu a Deus, vagando no deserto. 40 anos vagando no deserto. E Israel apenas tinha líderes. Um líder foi Moisés, o próprio Moisés. E depois de Moisés teve um sucessor dele que foi Josué. Mas quem era o rei daquela terra, o rei daquele povo, era o rei dos reis. Era o Senhor dos senhores, aquele que está aqui esta noite, que é o nosso Deus. Ele era o rei de Israel. Na guerra, naquela época, o rei tinha que ir para a guerra. E quem ia para a guerra de Israel era o próprio Deus. Por isso que eles tinham vitória. A nossa vitória vem do Senhor, nosso Deus, pois ele tem poder. Israel tinha vitória porque quem era o rei dos reis. Mas, depois de Josué, que foi o sucessor de Moisés, vem um período chamado período dos juízes. Se você ainda não leu o livro de Juízes na Bíblia, eu te aconselho a ler. É um livro rico, a história é linda, são personagens extremamente corajosos, com uma fé muito forte, e fizeram a diferença naquela época. Chegou o período de juízes, Deus começa a levantar juízes em certos períodos. E o povo de Israel, por um bom tempo, foi dirigido por juízes, mas todos constituídos por Deus. Mas chega uma época de um juiz chamado Samuel, que era um grande profeta. E o povo chega a Samuel e faz um pedido: nós queremos um rei homem, um rei que nós podemos olhar e ele pode ir para a nossa guerra e nós possamos ter confiança nele. A Bíblia fala que Samuel, envergonhado, vai até Deus, e Deus fala: não foi a você que eles rejeitaram, e sim foi a mim.
mas darei a eles um rei. E o primeiro rei que Deus consagrou foi um rei chamado Saul. Saul, muitas pessoas conhecem ele pela história com Davi. Mas Saul, o início do seu chamado foi o início de muita bravura, o início de muita coragem. A Bíblia fala que Saul, havia uma grande guerra, o povo filisteu estava atrás, estava querendo matar os hebreus, a nação de Israel. E a Bíblia fala, pega um boi e estraçalha o boi com suas próprias mãos. Com a própria mão dele, ele pega e despedaça um boi, e pega cada pedaço desse boi e vai largando nas famílias de Israel e fala: se vocês não forem comigo para a guerra amanhã, é isso que vai acontecer com a família de vocês. A Bíblia fala que os israelitas foram para a guerra com Saul e tiveram a vitória, pois a vitória está nas mãos de Deus. Amém? E depois de Saul errou, e vem um rei, que esse rei foi diferente de muitos. Foi, digamos assim, o rei que mais abalou assim. Foi um rei chamado Davi. Quem não conhece? Quem conhece Davi? História linda. Davi foi um rei diferente dos outros. Davi tinha um coração de adorador. A Bíblia fala que Davi era o segundo coração do Senhor. Mas Davi também acaba errando em um certo momento. Isso eu estava até conversando com o pastor. A maioria dos personagens bíblicos tem algum defeito, tem alguma falha. É isso para nós vermos, que nós somos apenas vasos de barro, que o poder vem do Senhor e a glória é dele. E o poder dele se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Para nós sabermos disso, que o homem é falho, mas o Deus é poderoso. Aleluia. E Davi, depois de Davi vem um outro rei chamado Salomão, que foi o seu filho. E depois de Salomão acontece algo chamado divisão dos reinos. A nação de Israel foi dividida, reino do norte e reino do sul. O reino do sul tinha Judá, e eu quero me atrelar a Judá, pois o rei que nós lemos aqui, que foi Josafá, era rei de Judá. Se você ler 1 Reis, se você ler 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, você vai ver histórias dos reis de Israel e de Judá. E você vai ver que a maioria dos reis foram reis idólatras. A maioria dos reis foram reis pagões, reis que não adoravam ao Senhor, adoravam outros deuses, reis corruptos. Mas a história muda quando entra um rei chamado Asa. A Bíblia fala que, se você for ler as histórias dos reis, vamos dizer que tem um rei Jeroboão. Esse rei fez o que era certo aos olhos de Deus, ou esse rei fez o que era mal aos olhos de Deus. E a Bíblia fala que Asa fez o que era certo aos olhos de Deus. E Asa é o pai de Josafá. E agora a gente chega no nosso personagem. Quando Josafá assume o reino de Judá, quando Josafá se torna rei, ele pega e entrega o controle do seu reino nas mãos do Senhor. E a Bíblia fala que o reino dele foi um reino próspero. Meu irmão, eu te convido esta noite a você entregar a sua vida nas mãos do Senhor. Grandes coisas Deus tem nas nossas vidas. A Bíblia fala que são planos de paz. Disso, nós entregamos a nossa vida ao Senhor, deixamos Ele agir em nosso coração, porque Deus não arromba a porta não, meu irmão. Deus, Ele bate na porta, e se você deixar, Ele entrará e fará morada em seu coração. Então eu te convido essa noite a você abrir o seu coração, a vida nas mãos do Senhor, que grandes coisas Ele fará em sua vida. Pois o meu Deus, o Deus que nós lemos aqui, Ele tem poder. Amém? E Josafá entrega o controle de seu reino nas mãos do Senhor. E Josafá também faz uma coisa muito interessante. Ele pega e derruba a maioria dos altares idólatras que havia em Judá. Eu também te convido esta noite, meu irmão, a você derrubar a idolatria que há na tua vida. Porque um tempo atrás, acho que foi o ano passado, eu fazia um PG de adolescente. Um dia eu perguntei para eles o que era idolatria. E a maioria deles falaram que a idolatria é apenas pessoas que veem escultura. Pessoas que adoram aos santos assim, de escultura, de imagens. Mas idolatria não é só isso não, meu irmão. Isso também é idolatria. Mas idolatria é tudo aquilo que você coloca na frente de Deus. Talvez há pessoas aqui que são idólatras. E talvez isso vai te matando espiritualmente, você nem está sabendo. Talvez a idolatria de hoje em dia na tua vida seja o dinheiro, de trabalho, seja a família, não sei, tudo aquilo que você coloca na frente do Senhor é idolatria. E Deus abomina isso. Nós temos que ter um centro, nós temos que ter um foco. E esse foco é Jesus Cristo em nossas vidas. Este alvo que nós temos que ter é Jesus. E quando nós focamos nele, grandes coisas acontecem na nossa vida.
quando nós entregamos o controle em suas mãos, quando nós derrubamos a idolatria que há dentro de nós, Deus começa a agir. Pois você está colocando a vontade de Deus, você está deixando Ele fazer a sua vontade em sua vida. Esta noite que possamos deixar Deus ter liberdade em nosso ser. Nós lemos no capítulo 4 que fala que Josafá se torna um filho de Deus. Vida ao Senhor, entrega o seu reino, derruba a idolatria, se torna um filho de Deus. Mas acontece com Josafá, no capítulo 18, acontece com Josafá uma coisa que acontece conosco, às vezes. Que infelizmente, às vezes nós tomamos atitudes e não consultamos ao Senhor. Quantas vezes nós tomamos atitudes, não oramos, não perguntamos a vontade de Deus. E acontece isso com Josafá. A Bíblia fala que vem um rei chamado Acabe. Não sei se muitos conhecem a história de Acabe. Acabe foi o rei de Israel, do reino do norte. Acabe foi um rei extremamente idólatra, extremamente corrupto, que não adorava ao Senhor. E Josafá vai lá e faz um vínculo com esse rei. Fez algo que não consultou ao Senhor, tomou uma atitude que não era a vontade de Deus para a vida dele. E ele sofre as consequências. Essa aliança que Josafá fez com Acabe tinha segundas intenções. Acabe, havia uma grande guerra para que matassem Acabe, queriam matar Acabe nesta guerra. E sabia que Josafá tinha um reino próspero, ele sabia que Josafá tinha um poder bélico bom. E ele se vincula com Josafá. E Josafá vai a esta guerra, mas, como sempre, se você toma uma atitude e não consulta ao Senhor, há uma consequência. O meu Deus, Ele é Deus de amor, mas Ele também é Deus de justiça. E há uma consequência com Josafá. A Bíblia fala que nesta guerra, eles queriam a cabeça de Acabe. E Acabe soube disso. A Bíblia fala que Acabe tirou a roupa de rei. O rei ia para a guerra, o rei ia com uma roupa diferente dos soldados, né? Ele ia com toda a sua junta militar, ia com todo o aparato de um rei. Ele ia para a guerra. E a Bíblia fala que Acabe não foi desse jeito. Acabe se vestiu de servo. E eles queriam o rei. E quando chega lá, Josafá está com roupa de rei, porque Josafá é rei. E quando ele, todas as pessoas que estão em volta de Josafá, roupa, é o rei. Vamos matar o rei. E a Bíblia fala que Josafá, uma hora na guerra, se vê encurralado. Olha para um lado, olha para o outro. E os inimigos o cercaram. Mas um filho de Deus, ele sabe a quem pedir socorro. Um filho de Deus tem um socorro bem presente na hora da angústia. O salmista fala: olharei para os montes, da onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus, que fez a terra e tudo que neles há. Nós temos que saber que o nosso Deus tem poder para nos socorrer. Mas Josafá, ele se inclinou novamente ao Senhor, ele voltou ao Senhor. Meu irmão, talvez você tomou uma atitude errada. Talvez, meu irmão, você está sofrendo as consequências. Mas eu sei que se você voltar para o Senhor e você clamar, porque a Bíblia fala que Josafá gritou, clamando o Senhor, lhe pedindo socorro. A Bíblia fala que Josafá teve o seu livramento. Os soldados estavam indo para matar Josafá. A Bíblia fala que quando eles chegaram, Deus abre a visão e eles veem que não é Acabe, eles veem que é Josafá e não matam. Deus dá o livramento, nós temos que saber disso, que o nosso Deus tem poder para nos socorrer. O nosso Deus tem poder para nos dar a vitória. E Josafá, Deus o livra dessa situação. Misericórdia, pediu socorro, clamou ao Senhor. E Deus ouviu o seu clamor. E depois, a Bíblia fala que Josafá volta ao reino de Judá. E ali ele constitui levitas, que são cantores, pessoas que trabalham na igreja. Ele constitui sacerdotes, ele derruba mais altares idólatras e ele construi mais templos ao Senhor. Começa a prosperar novamente, o reino começa a andar na vida que estava andando. Mas aconteceu o que acontece conosco. Diz que um certo dia, e chega um mensageiro a Josafá. Ei, Josafá, o povo de Moabe, o povo de Amon, o povo do Monte Seir, essas três nações se reuniram e montaram um exército para matar o rei. Como na vida, há uma guerra, há uma luta, há uma provação que se levanta contra nós.
contra nós. Josafá ouve aquilo, ouve que é uma guerra, ouve que é um exército grande, pois são 3 nações juntas. Aquele exército era maior que o exército de Josafá. O exército dos inimigos era maior que o de Josafá. Como talvez o teu problema seja maior que você, a tua dificuldade seja maior que você. Mas você tem que entender uma coisa, que o Deus que você serve é maior que o teu problema, é maior que a tua luta. E se você voltar para Ele, Ele terá socorro. Ele terá socorro para você, pois esse Deus tem poder. Josafá soube, lembrou do tempo que ele foi socorrido por Deus. E a Bíblia fala que Josafá chama todo o povo de Judá para uma reunião. Chama todo mundo, vem. E assim, todo mundo orando, todo mundo jejuando, todo mundo buscando, todo mundo clamando. Fez o povo inteiro orar, clamar, o povo inteiro buscar, porque ele sabia que o Deus que ele clamava tinha poder. Ele sabia que o Deus que ele buscava tinha poder. Falta de nossa vida é saber o poder que era o nosso Deus. O gigante era muito maior que Davi, mas o Deus de Davi era muito maior, muito mais poder que um gigante, pois Deus é soberano e Deus tem poder. Josafá ouve essa notícia, convoca o povo para orar, e o povo começa a orar e a buscar. E ele faz uma oração. E a Bíblia fala que no meio do povo se levanta um profeta. Muitas pessoas falam que Deus tarda, mas não. Novamente, vocês estão me dormindo, vamos lá. Deus tarda, mas não. Isso é mentira. Isso é mentira. Deus não tarda, Deus não chega cedo, Deus chega na hora certa. Deus responde na hora certa. O meu Deus não tarda, Ele não se atrasa, Ele chega no momento certo. A resposta vem no momento certo, o povo buscando e orando. Levanta-se um profeta no meio do povo. Rei Josafá, povo de Judá e de Jerusalém, não tenham medo, não se aprovorem, porque assim diz o Senhor: a guerra não é mais sua, a guerra é de Deus. Meu irmão, a batalha que você está passando, a provação que você está passando não é mais sua, agora é de Deus. Deus tem poder. Deus tem poder para dar a vitória. Deus tem poder para libertar. Que crê no Deus que nós servimos. Nós não podemos crer no poder que é o nosso Deus de libertação, de cura, de milagre, e clamar a esse Deus, como Josafá fez. E Deus respondeu: a batalha não é mais tua, Josafá, agora a batalha é minha. E agora nós chegamos no versículo que nós acabamos de ler. Eu vou ler novamente. Depois de consultar o povo, o rei nomeou cantores para irem adiante do exército, cantando e louvando o Senhor por sua santa majestade. E cantavam assim: deem graças ao Senhor, o seu amor dura para sempre. Josafá começa a adorar o Senhor. Mas olha o que é interessante. A guerra não tinha começado, então a vitória não tinha vindo, mas ele já estava adorando. Talvez o que falta em nossa vida é nós adorarmos mais. É nós agradecer mais ao Senhor. Josafá não tinha uma vitória garantida na mão. Josafá, sabe o que ele tinha? Ele tinha apenas uma palavra, como nós temos a palavra do Senhor. E nós temos que crer nisso. E ele creu e começou a adorar, começou a cantar, começou a louvar, começou a exaltar o nome do Senhor. Às vezes nós só pedimos porque nós estamos ansiosos, mas nós temos que saber que o nosso Deus, Ele ouve a nossa oração. A Bíblia fala: tudo que pedimos em meu nome, eu vos faria. E nós temos que começar a adorar, a louvar, a engrandecer o nome desse Deus que tem poder. E Josafá começa a louvar. A vitória ainda não veio, ele começa a louvar. Alguns cantores para ir para a guerra. Agora conjectura, eu imagino os cantores indo para a guerra. Rei, eu sei cantar, eu sei tocar, mas eu não sei guerrear. Calma, meu irmão, tu só vai cantando. E o soldado indo cantando. E a Bíblia fala que quando o povo de Judá, quando o exército de Judá e os cantores levitas chegaram no campo de batalha, sabe o que aconteceu, meu irmão? A Bíblia fala que todos os soldados inimigos estavam no chão, mortos. Sabe por quê? Porque não é com a força do braço, não é com o que eu posso fazer ou não, mas é com o que o Deus que nós servimos pode fazer ou não. Ele pode todas as coisas. É isso. A Bíblia fala enquanto eles cantavam e louvavam,
eles ficarem confundidos, eles começaram a pegar a espada e guerrear entre si, e um matou o outro. Por isso que quando o povo de Judá chegou no campo de batalha, o inimigo já estava no chão. Porque quando Deus fala que vai te dar a vitória, é isso que acontece. A vitória está ganha. A vitória está ganha, meu irmão. Se Deus falou que a guerra não é mais tua, você crê que Ele tem poder para vencer? Então a vitória está ganha. Então o inimigo já está no chão. Porque não é por causa de você. Não é pela força que você tem, pelo poder que você tem. O Deus que nós servimos criou os céus, criou a terra, criou tudo que neles há. E o poder do universo está em suas mãos, como diz a sua palavra. Deus, a guerra era muito maior, o exército era muito maior do que Josafá. Mas Josafá sabia que o Deus que ele servia era muito maior que aquele exército. Como foi muito maior com o gigante. Nós temos que crer nisso. Coloque-se de pé, meu irmão. As nossas guerras é o nosso Deus que batalha para nós quando nós colocamos em suas mãos. Mas vocês viram que eu falei que Josafá começou a orar e a buscar? Talvez você está há tempo buscando por algo, talvez você está há tempo orando, clamando ao Senhor. E o convite que eu te faço esta noite, como Josafá fez, é adorar, é louvar, é saber que o Deus que nós servimos tem poder, é saber que se Ele falou, está falado. Se Ele falou, está falado. Se Ele falou que vai ser bênção, vai ser bênção. É crer na vitória, mesmo sem ainda não ver. Isso é fé. A fé é o firme e forte fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam. Nós temos que ter fé. Josafá ainda não tinha a vitória com seus olhos, mas com a fé ele viu a vitória. E quando ele chegou no campo de batalha, ele estava no chão, porque o Deus que ele servia tinha poder para isso. E o Deus que nós servimos tem poder para isso. Feche seus olhos. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pelo amanhã. Eu creio. Você crê nisso? Creio. O choro dura uma noite. Novamente. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pelo amanhã. Você crê nisso? Eu creio. Então comece a adorar agora. Ainda que a figueira não floresça e que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Somente em ti, Senhor. Ainda que a figueira não flor. Você crê nisso? Que não haja fruto na vide, não, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Somente em ti, Jesus. Feche seus olhos, bota a mão no seu coração. Leve a provação que você está passando, leve a guerra que você está passando ao seu pensamento neste momento. Vamos orar. Vamos clamar esse Deus que tem poder, amém? Clamor é quando todos levantam a voz e começam a orar. Vamos clamar. Ah, Lucas, mas eu não estou passando por nenhuma provação no momento. É, meu irmão, mas talvez o irmão que está do lado está passando. E nós temos que orar e buscar esse Deus que tem poder. Comece. Ó Deus querido, Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, porque cremos no poder que há em ti, Jesus Cristo, que a vitória já está ganha. Nós cremos, ó Pai amado, que a guerra, ó Pai amado, não é mais nossa, e sim sua, Senhor. Então a vitória, ó Pai amado, já está, ó Pai amado, conquistada. Por aquilo que o Senhor fala, o Senhor cumpre, Deus, porque o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, Deus.
Nós cremos na vitória que vem de Ti, Senhor. Deus, nós cremos, ó Pai, nas coisas sobrenaturais que vêm de Ti, Senhor. Coisas que às vezes nós nunca pensamos que vai acontecer, mas o meu Deus tem poder para isso. O Deus